Star Wars Episódio 9 The Rise of Skywalker está assistido e agora criticado. O que achei deste filme? Bom, vocês sabem que eu sou grande fã de Star Wars. Estava ansioso para ver o novo filme, fiz análise do trailer, eu fiz um vídeo hoje em 35 minutos defendendo The Last Jedi como um filme que eu ainda defenderei até o fim dos meus dias como um filme bom. É um filme que não merece o ódio que recebe, link aqui na descrição caso você tenha se interessado. E agora nós vamos fazer o review, a crítica do último filme da saga, não só o último filme da trilogia, mas o último filme das 3 trilogias que compõem a nonalogia de filmes Star Wars. Muito bem. A Ascensão Skywalker, o que ela tem a nos oferecer? Um final estranho. O que acontece? Ai meu Deus, vamos lá. Retrospectiva. O Despertar da Força, de 2015, dirigido pelo J.J., que é um fã entusiasta de Star Wars, foi uma revisitação nostálgica a essa galáxia muito distante que todos nós conhecíamos também das nossas infâncias. É um filme conservador, seguro, que não toma riscos, que espelha a estrutura narrativa do episódio 4, inclusive imitando o mesmo planeta de areia e a mesma super arma de destruição em massa em forma de bola. Talvez imite um pouco demais. Mas mesmo sendo um filme muito derivado, muito parecido, ainda é um filme que eu gosto, é um filme muito reassistível, é um filme muito divertido, é um filme com momentos emocionais fortíssimos, bons personagens, boas atuações, bons diálogos, um filme que funciona, um filme efetivo, um filme que foi uma aposta no seguro para reintroduzir o universo Star Wars a toda uma nova geração e ainda assim angariar as outras. O filme tinha uma tarefa impossível, cara, eu lembro até hoje o hype que tinha pra Force Awakens, era um negócio assim que tipo, nunca mais vou ver na vida, talvez só o hype para Ultimato tenha se comparado. E para que o filme não explodisse, para que os fãs, para que a fanbase, para que as pessoas não ficassem putas da cara, jogaram no seguro, fizeram um filme bem, sabe, bem parecido com o episódio, muito parecido com o episódio 4, para ser exatamente isso, uma aposta no seguro. E o que acontece? Pra mim fazia todo sentido que o filme seguinte, The Last Jedi, fosse diferente e arriscado. Perceba como pra mim é um negócio, não sei se pra você é, mas pra mim é um negócio lógico. Um filme conservador que joga no seguro para reintroduzir e restabelecer o universo. Agora com o universo restabelecido, vamos começar a fazer coisa nova. E foi o que The Last Jedi fez. E The Last Jedi nem é tão transgressor quanto poderia ter sido, tá? O pessoal exagera um pouco. Ele subverte algumas expectativas, muda alguns elementos, mas nada que seja avassalador, né? E é bom, cara, é bom que seja um filme diferente. Eu gosto muito de The Last Jedi porque é um filme que tem, sabe, força. E o que aconteceu? A fanbase de Star Wars, conhecida por ser uma das piores do mundo inteiro, começou um estardalhaço contra o filme que era o pior filme da história do cinema. E o ódio que tem por esse filme, de 45% a 60%, é um ódio justificado. Ódio justificado que eu digo, um ódio embasado em argumentos, em críticas construtivas e tal, mas mano, tem aí uns bons 40% da fanbase que, mano, odeia esse filme gratuitamente. Vai nos vídeos, no YouTube tem horas e horas de pessoas xingando The Last Jedi. Tem canais que surgiram especificamente para falar mal de The Last Jedi, sabe? Então assim, é um ódio assim fora do normal. A fanbase de Star Wars é conhecida por misturar muito o público com o pessoal, né? O ator do Jar Jar Binks tentou cometer suicídio por conta do ódio, do backlash, né? Da rejeição que sofreu do público. O George Lucas vendeu Star Wars para Disney e se mudou para um rancho no meio da Califórnia porque ele não aguentava mais os fãs chatos. O Jake Lloyd sofreu bullying de todos na escola dele por ter interpretado o Anakin Skywalker e hoje ele vive em reabilitação, drogado, esquizofrênico. Então assim, é um negócio horrível. Expulsaram a Daisy Ridley do Instagram. Fizeram com que a Kelly Mary Tran abandonasse as redes sociais por conta do ódio racista. E você sabe que eu sou a última pessoa a fazer problematização de militância. Eu detesto militâncias LGBT, né? Eu acho um saco. Mas nesse caso não tem outra palavra. Ataques racistas contra a Kelly Mary Tran que fizeram ela abandonar as redes sociais. O Rian Johnson, o novo filme que ele lançou, Entre Facas e Segredos, o pessoal começou a fazer grupos de ataque para soltar spoiler desse filme só para estragar a experiência das pessoas que fossem assistir esse filme, porque ele era dirigido pelo Rian Johnson, que dirigiu The Last Jedi. Então assim, cara, a fanbase de Star Wars é horrível. Ela fez um barulho do cacete contra The Last Jedi, e um barulho esse que se estendeu depois do Solo, que foi um filme e começaram a reavaliar toda a situação de como a Disney estava tratando Star Wars. Ok,
Chamaram o J.J. Abrams pra dirigir de volta. J.J., você é o cara que você entende dessa porra, vem cá, ajuda a gente a trazer Star Wars de volta. Ele conseguiu? Sim e não. O filme se preocupa bastante em consertar o episódio 8, se preocupa bastante em agradar aos fãs, tenta ser uma coisa própria, ao mesmo tempo que tenta jogar no seguro, ao mesmo tempo que tenta inovar. Então é um filme completamente estranho. Listando numa tabela, o filme mais erra do que acerta. Não é que nem, por exemplo, The Last Jedi erra bastante, mas quando acerta, nossa senhora! Então às vezes o erro fala mais alto, às vezes o acerto fala mais alto. Nesse caso, cara, numericamente falando, os erros falam mais alto e o acerto não tem tanto impacto para salvar o filme inteiro. Embora seja um filme com bons momentos, não sei se o produto final foi muito bom, cara. Principalmente por conta, assim, meu problema, eu tenho 3 problemas fundamentais com esse filme. Os 3 são numa ordem de tipo, puta que pariu, até, acontece. Primeiro, sem spoilers, tá? Tem a ver com a resolução do conflito principal. Horrível. Segundo, um potencial desperdiçado do cacete. Assim, você pega o que o filme é e o que o filme poderia ter sido, é assim, bizarro, é bizarramente discrepante. E por fim, terceiro, uma revelação, um plot twist completamente absurdo. Não dá, não desce, não engulo, tá? Vamos começar pelo que gostamos, né? As atuações continuam boas, ok? Se tem uma coisa que não dá pra falar é que a nova trilogia é mal atuada. Não é. Todas as atuações, todos os personagens são bons, estão na ponta. A Daisy Ridley continua atuando bem. A Rey poderia ter tido um arco mais claro, porque ela tem um arco de personagem, mas poderia ter sido mais evidente. Ela tem um problema que é, embora ela atue muito bem, quando você compara como ela começa e como ela termina, a diferença é muito sutil. É muito... Pega a primeira cena do episódio 7 e que a Rey aparece e a última cena do episódio 9 que a Rey aparece, são personagens diferentes, mas o arco é um arco meio... sabe? Então assim, poderia ter sido mais claro essa transformação da personagem, mas eu gosto dela, eu gosto da atriz, eu gosto da personagem, não acho que ela é uma Mary Sue, essas bobagens assim que ficam falando. O Finn continua bom, a química dele com o Paul Dameron é muito interessante, eles são uma boa dupla, eles são engraçados, eles são carismáticos. Os personagens novos são plot devices ambulantes, todo personagem desse filme é um plot device ambulante, é absurdo, assim, é tosco a maneira como fizeram isso. Mas são bons, eles não pesam muito, eles não têm grande impacto. Destaque para o Richard Grant fazendo o General Pride, que é um bom personagem. O filme podia ter mais cenas com ele, né? Não sei porque não tem, mas enfim. Aliás, o filme inteiro poderia ter tido mais cenas, já vamos falar mais disso. O Adam Driver fazendo Kylo Ren é meu personagem favorito da nova trilogia e continua a melhor performance que tem. Ele é um baita do ator, o Kylo Ren é um baita do personagem. Ele é o único que tem um arco claro, no sentido de começo, meio e fim. Você vê todas as transformações dele e a maneira como o Adam Driver usa as expressões faciais pra dizer o que o personagem está sentindo é excelente, assim, o Kylo Ren é ótimo, é o melhor personagem do 789, disparado, baita no ator, baita no personagem, gosto muito do que fizeram com ele aqui. A resolução do arco dele com a Rey é satisfatória, ela não destoa dos outros 2 filmes, continua sempre padrão, coeso, né, que é ótimo. O Luke aparece, você já sabe disso, ele tá no trailer, boas, as cenas que ele aparece são boas. O Mark Hamill não tá tão investido quanto ele tava no 8, mas ele continua lá presente, sabe, Luke Skywalker. O que fizeram com a Leia? Cara, conseguiram, parabéns, conseguiram botar a Leia no meio. Eu não sei como fizeram isso, mas você vê que eles escreveram a cena exatamente pra, tipo, englobar o que ela tá falando. Tipo, ela fala uma frase completamente solta e aí eles escrevem uma cena inteira pra essa frase fazer sentido. Então a Leia, eu já vi o pessoal falando que ela fica parecendo um NPC. Sabe quando você tá num jogo, numa quest, um NPC te dá uma quest, aí você, tipo, toca nele, ele solta uma frase, tipo, é tipo a Leia. Mas assim, conseguiram, é muito natural a maneira como foi inserida na trama. Várias cenas ela é filmada no escuro, porque provavelmente é uma dublê que colocaram. Você percebe algumas técnicas de câmera, algumas técnicas de edição, para não deixar tão claro que ela não tá lá. Mas assim, é bem natural, encaixa bem com o que ela tá falando. Ela fica muito tempo do filme fazendo expressão facial, porque devem ser os momentos que eles tinham disponíveis lá na timeline de edição das cenas que não foram usadas, né? Ela tem diálogos, mas os diálogos são sempre linhas curtas e fechadas, tipo pá 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 pá. Mas assim, a cena do abraço que a gente vê no trailer é tão emocionante no filme quanto é no trailer. Funcionou muito bem e a maneira como encerram o arco da personagem no filme também me agradou bastante. O Palpatine, embora o Ian McDiarmid continue bem, o Palpatine está completamente de paraquedas nessa história, nem fudendo que esse era o plano desde o começo.
Eu acho que eles sempre tiveram a ideia de colocar ele lá no filme, mas não como uma figura ativa e participante. Eu acho que eles iam fazer com o Palpatine igual fizeram com o Yoda no episódio 8, sabe? Ele aparece em uma cena, assim, durante sei lá, uns 10 minutos, ele ia ter um mini funçãozinha do roteiro, mas não, tipo, ele é, sabe, ele é uma figura ativa, participante e não ficou bom, não. A explicação de como ele volta não é convincente, a ameaça estragar o que fizeram na trilogia prequel original, é repetitivo, sabe, são sempre as mesmas frases, é fulfill your destiny, let the hate flow through you, sabe, sempre a mesma coisa. Tudo bem que Star Wars é sempre a mesma coisa, os filmes de Star Wars são um espelho um do outro, mas assim, nesse filme, tem até uma cena que ele aparece num holograma igualzinho fez no episódio 5, sabe, então eu acho um pouco demais. Me entristece muito dizer isso, porque ele tinha um puta potencial e quando ele foi anunciado que ele ia voltar eu fiquei animado e ele parecia que ia ter uma participação interessante, concisa, mas não, ele faz bastante coisa e nem sempre, raramente dá certo. Tem bons momentos com ele, a cena inicial do filme, assim, parece um filme de terror, é legitimamente assustador a maneira como introduzem ele no filme, um negócio assim, sabe, que dá medo mesmo. Você nunca viu o Palpatine e o Sith na maneira como esse filme apresenta, então isso é bem interessante também. Tecnicamente falando, o filme continua muito bom, então a fotografia, os ambientes, o figurino, a estética do filme é boa, não chega nem perto de The Last Jedi, que é incrível, mas continua bem legal aqui, é um filme gostoso de se assistir no sentido estético da palavra. A cena final me agrada, mas tem um puta potencial desperdiçado e se ela fosse completamente diferente também ia ser boa. Então quando uma cena acontece e ela é boa de muitas maneiras diferentes, desconfie, porque as melhores cenas do cinema são as cenas que só poderiam ter sido feitas daquele jeito. Alguma coisa não tá fechando, sabe? Mas assim, me agrada bastante, eu tinha muito medo. A cena final de um filme é a cena mais importante de um filme, e eu tinha muito medo de que imagem, que cena iam escolher, sabe, para encerrar os 9 filmes da saga Star Wars, e encerraram bem, eu acho, com potencial desperdiçado. Eu vou falar disso no vídeo com spoilers, mas me agradou também. O filme tem momentos específicos bem legais, mas são momentos muito curtos que não pesam o suficiente para colocar a experiência toda num único sentimento. Então, o filme são ondas, né? Ele começa bem, aí fica estável, aí cai, aí fica ok, aí estável, bom, ruim, estável. É melhor você ter um filme que começa muito ruim e melhora pro final do que um filme muito ondulatório, sabe? Então, isso é um problema também, mas são bons momentos, como essa cena, por exemplo. Essa cena, a interação entre os personagens é orgânica, você acredita que eles são amigos há um ano, né, que é o tempo que o filme se passa depois de The Last Jedi, então você acredita que eles funcionam como um grupo, eles têm uma boa química, eles brigam bastante, mas se amam bastante, e tem bons diálogos, tem boas trocas de olhares, tem boas sacadas, boas tiradas. Então a interação dos personagens, que é o que movimenta um filme adiante, funciona, não é forçado, não é artificial, não é robótico, sabe, é bem orgânico. Mas assim, o ápice do filme é Rey e Kylo, melhor interação, melhor dupla de Star Wars há muito tempo. Os planos de um, os planos do outro, quando eles batem, quando eles se juntam, quando eles divergem, quando eles lutam, quando eles falam, não, mas ó, você pode estar certo, não, vamos tentar conversar, tá, não quero conversar, quero te matar. Então, tipo, é uma relação bem interessante. Muita gente falou que o filme é puro fanservice e que isso prejudica a experiência, porque fanservice é uma ferramenta que tem que mover a história e não simplesmente estar lá de graça. Olha, cara, eu não senti o fanservice tão pesado nesse filme, não. Todo o fanservice que teve nesse filme serviu à história, exceto um que eu lembro de cabeça. Se eu pensar mais eu vou achar outros, mas assim, tirando um que é muito evidente, tipo, fanservice, os que estão lá ou são muito ocultos e só os fãs de verdade vão perceber, ou eles literalmente movem a história adiante, sabe? Ou você sabe que é um fanservice, mas também faz sentido na história. Uma coisa envolvendo o Palpatine, que enfim, tipo, você sabe que é um fanservice, mas funciona. Os filmes que tentam só fazer fanservice, no geral, são tão ruins que nem o fanservice é bom. E o fanservice aqui é ok, sabe? Eu gosto, assim, não é só fanservice. Eu não acho que seja um filme assim, hora do fanservice, São pequenos momentos, pequenas interações, pequenas aparições, pequenas coisas que você vê, ouve no canto da tela ali, não sei, que fazem parte, que integram aquilo, e tinha que estar lá por 2 motivos. Primeiro, para contrastar com The Last Jedi, que é um filme com pouquíssimo fanservice, que é um filme mais, como eu já falei, transgressor, um filme mais arriscado. Então, para contrastar com The Last Jedi, tinha que botar fanservice aqui.
E também, cara, porque é o final da saga, velho. É o último filme da saga Skywalker. É isso, e acabou. Então é hora de botar todas as cartas na mesa, sabe? Inclusive, algumas cenas, alguns fanservices poderiam ter sido maiores, poderiam ter sido mais longos. Alguns fanservices eu defendo que até faltaram, eu diria. Porque não é um fanservice que quebra a história ou que atrapalha o filme, mas pelo contrário, que ele leva a narrativa adiante ou que faz sentido com os 8 filmes que vieram antes. Então eu defendo o uso de fanservice nesse filme pra contrastar com The Last Jedi, também porque é a última vez que a gente vai ver esses personagens no cinema, cara. É a última vez que a gente vai ver esses caras nas nossas vidas, sabe? Então tem que ter o momento de, olha aqui, fã, você esperou tudo isso? Toma, 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 sabe? Tinha que ter isso. Tudo bem que quando começa a cair no território, coisas que os fãs pediram na internet, fica meio difícil de defender. Mas assim, cara, muitos integram uma boa narrativa, não são tão de graça assim. Por fim, falam muito da questão dos retcons, né, que são retcons seria tipo assim, voltar atrás, pegar o que foi dito antes e estragar. Que esse filme supostamente faz retcon com o The Last Jedi inteiro. Cara, os retcons pesam, mas eles não são destrutivos. Tá, exceto um que, tipo, realmente não deu pra engolir, velho, nossa. E tem um retcon que vão falar que, isso aí é uma indireta pro The Last Jedi, mas não é, tá? Faz todo sentido com a narrativa, eu falo no vídeo com um spoiler. Ok, agora partes negativas. Primeiro, o ritmo desse filme. Puta merda, que porra é essa, cara? Os primeiros 20 minutos desse filme acontecem em 5. É tanta informação na tela, cara, no letreiro. O letreiro, a primeira frase desse letreiro é tipo assim: estamos inventando coisa pra mover o filme adiante, sabe? Tipo, é muito ruim. E aí, mano, quando o filme começa, é acelerado pra cacete, mas num nível que é tanta coisa jogada pra você que você fica, meu Deus! Até a montagem, quem diria que a montagem seria um problema? A montagem desse filme é extremamente acelerada, porque montagem não é a edição é troca de câmera em cima, câmera embaixo, corte para fazer um golpe de espada e tal. Montagem é a maneira como as cenas se encaixam. Então montagem é algo mais geral, edição é algo mais específico. A montagem, mano, a maneira como eles vão encaixando cenas é tipo assim, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Aí quando tem 2 cenas que acontecem ao mesmo tempo, olha isso ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é muito apressado. Que isso? O primeiro corte desse filme tinha 2 horas e 35. Por que tiraram 15 minutos desse filme pra deixar com 2 horas? Você tem claramente 15 minutos desse filme que estão vagando em algum lugar do limbo, que não sei por que foram retirados. Deixa lá, cara. Filme longo é assim mesmo. Tem que contar bastante história, faz um filme longo. Sabe, não tem problema passar das 2 horas e meia. É o último filme da saga, tipo, vai fundo. Pra deixar o filme mais calmo, pra deixar o filme mais fluido, que me fez uma puta falta. E cara, o principal problema desse filme, é claro, é o roteiro. É uma série de decisões muito questionáveis. O pessoal xinga The Last Jedi por ter feito decisões questionáveis. Esse filme aqui, cara, meu Deus do céu. Que preguiça, sabe? Que fome, que preguiça dos escritores e produtores. E que falta de planejamento, sabe? Tipo, não dá pra defender isso, velho. É claramente tirado do cu essa porra, não faz sentido nenhum, velho, não faz sentido nenhum, caralho, tava bem, sabe, eu gosto do 7, eu gosto do 8, o 9 é um negócio bizarro. Cara, a quantidade de MacGuffins criados pra esse filme, MacGuffin em narrativa é um item que todo mundo persegue pra chegar a um objetivo. É o anel no Senhor dos Anéis, é as Horcruxes no Harry Potter, e os MacGuffins desse filme. É um que são 2, né? Então você tem esse MacGuffin, na verdade são 2. Mas pra chegar nesses 2 tem um, que também são 2, porque é uma nave e o cara. É um, aí é 2. Aí é muito MacGuffin que leva atrás de MacGuffin, que é uma caça ao tesouro, que poderia ter sido muito bom, porque Star Wars funciona muito bem como caça ao tesouro. Nesse filme tenta ser uma caça ao tesouro, mas não funciona muito bem, porque é a pista que leva a isso, que leva a isso, que leva a isso. Mas como você descobriu isso? Porque alguém passou lá no fundo e falou, é isso, sabe? Então, tipo, porra, aí, cada personagem desse filme é um plot device, cara. Olha que isso aqui. É um personagem novo? Não. É um recurso de roteiro. As melhores sequências são aquelas que expandem o que já foi estabelecido. Aqui não tem nada expandido. É claramente coisa inventada, é coisa tirada do cu, é coisa da cartola. Olha isso, olha isso, olha isso, sabe? É tão ruim, velho. Sim, não é ruim no sentido de doer, mas é ruim que você fica, nossa, vai, me distrai aí, sabe? Tipo, Star Wars não é isso, cara. Star Wars sempre foi um universo profundo e pesado, e aqui é tipo,
Não, vão inventar as coisas, sabe? Isso chateia, isso chateia. A resolução da grande batalha é muito fácil, muito simples, é anticlimática pra cacete. O filme é todo meio bagunçado porque hora ele se arrisca demais, hora ele se arrisca de menos, aí fica esse negócio inconstante. Sem falar novamente do ritmo acelerado e do potencial desperdiçado, que pra mim é o principal problema não só desse filme, mas de toda a trilogia nova. O que esse filme poderia ter feito pela saga, sabe? Era muito assim, poderia ter mudado tudo que a gente conhece de Star Wars, poderia ter sido escrito de tantas maneiras diferentes, mas por que escolheram essa maneira? Não dá pra entender, velho. Tinha tantas possibilidades, escolheram a mais estranha. É um filme estranho, Star Wars 9 é um filme estranho, é um filme que, sabe, enfim. É o pior filme da nova trilogia. Eu gosto muito do 7, eu gosto muito do 8, mas o 9 não conseguiu manter a linha de qualidade dos dois outros. É uma pena, é um filme estranho. É um filme, cara, essa palavra, estranho. Não bate, não excita, não leva lá no topo. Porque quando um filme, The Last Jedi mesmo, muita coisa do filme poderia ter sido diferente para deixar o filme melhor, mas quando o filme acerta tanto que os erros parecem minúsculos, e aqui não, sabe? Não é suficiente para te fazer relevar os outros erros, que nem é com The Last Jedi. Então é uma pena. E tudo bem, sabe? A gente sabe dos problemas de produção que teve com esse filme, a gente sabe os problemas de decisões criativas, a gente sabe os bastidores, e é muito difícil dar nota para esse filme sabendo o que aconteceu nos bastidores. O J.J. Abrams, ele é muito bom em ritmo narrativo. Ele gosta de fazer filmes como se fossem montanhas russas. Ele começa geralmente numa descida, num looping, aí estabiliza, aí sobe, aí mantém, aí desce, aí vira, aí vai, aí começa a estabilizar, aí desce. E aqui isso não acontece. Por quê? Foi a Kathleen Kennedy, foi o roteiro, Então é difícil avaliar a técnica desse filme, a direção, o roteiro, mas olhando para o produto final, olhando para o que a gente tem em mãos, ignorando todo o contexto, todos os bastidores, a nota desse filme não poderia ser maior que 6,5. É um filme ok, é um filme divertido, com bons momentos, em algumas péssimas decisões, péssimo potencial desperdiçado, mas assim, encerra a saga Star Wars numa nota baixa, numa nota amena, e sim, considerando tudo o que aconteceu, talvez tenha sido melhor, sabe? Então, 6,5 é a nota de The Rise of Skywalker. Obrigado por assistir, não perca o vídeo com spoilers. Tchau, tchau!